Você está ouvindo o podcast da IC Cultura. Aqui a gente fala sério sobre cultura, mas sem perder a leveza. Dia 30 de junho, a gente celebra o Dia Nacional do Bumba Meu Boi, uma das mais ricas manifestações da cultura popular brasileira. Instituída pela Lei nº 12.103 de 2009, a data coincide com as festividades de São Marçal, uma celebração marcante em São Luís do Maranhão, reunindo milhares de brincantes e grupos de Bumba Meu Boi. A celebração também nos convida a reconhecer a importância dessa manifestação que reúne teatro, dança, música, religiosidade e saberes tradicionais, e que foi reconhecida como Patrimônio Cultural do Brasil pelo IPHAN em 2011 e como Patrimônio Cultural e Material da Humanidade pela Unesco em 2019. Junho é tempo de festas populares, de celebrações, de encontros e de tradições que atravessam gerações. É também um convite para refletirmos sobre aquilo que sustenta a nossa identidade, os territórios, os saberes e as pessoas que mantêm vivas as nossas culturas. É justamente sobre essa relação entre cultura, natureza e território que a gente vai conversar hoje. E aí, para essa conversa, recebemos duas pessoas que atuam em frentes complementares. Vou apresentar primeiro a Mariana, que é a diretora executiva do Sede Cultura e idealizadora do projeto Mestres e Biomas, iniciativa dedicada ao reconhecimento e à valorização dos mestres e mestras da cultura popular brasileira. Mariana é jornalista de formação e possui ampla experiência em gestão, comunicação, coordenação de projetos e facilitação do setor social. Ela iniciou sua carreira na Juntos com Você, onde atuou como coordenadora de projetos e comunicação, apoiando a construção da metodologia que levou a organização a ser uma das finalistas do Desafio de Impacto Social Google 2014, e depois ela foi coordenadora de investimento social e comunicação do movimento Arredondar, contribuindo mais uma vez para que a organização figurasse entre as finalistas do Desafio de Impacto Social Google 2016, e também atua como consultora e facilitadora em diversos projetos e organizações, como o Greenpeace e o Instituto Etos. Foi coordenadora geral do Atlas das Juventudes e idealizadora e supervisora geral do Cultura em Evidência. Prazer estar aqui com vocês hoje nesse podcast. É uma honra estar aqui com o Mestre Tião também para trocar um pouco sobre o que a gente tem feito aqui no Centro de Cultura e também para aprender, né? Sempre aprender nas trocas. Então, estou muito feliz de estar aqui. E recebemos também, com muito orgulho, o mestre Tião Carvalho, cantor, compositor, pesquisador e arte-educador maranhense, reconhecido como uma das principais referências da cultura popular brasileira. Fundador do Grupo Cupuaçu, o Tião atua há mais de 4 décadas na valorização e difusão de manifestações tradicionais, como o Bumba Meu Boi, o tambor de crioula, o tambor de mina e o cacuriá. E ao longo dessa trajetória, ele promove o intercâmbio entre os saberes populares e a vida urbana, fortalecendo e difundindo a cultura popular. É um prazer receber vocês aqui. Faltou a Manuela também. Manuela, se apresenta depois. Se apresenta aí, Manu. Oi, eu sou a Manuela. Está sendo muito legal participar desse momento. Vocês são pessoas muito legais, vocês são incríveis. Estou igual a Ju, muito animada e muito ansiosa de participar dessa conversa também e aprender muito com vocês. Tá bom, isso aí. Tá bom dia para vocês, super bem-vindas. Que bom estar com vocês, né? Aí as 3 mulheres aí bem-vindas. E eu aqui representando masculino nessa mesa. Com licença. Começo agradecendo aí a atenção, né, a curiosidade vossa. Sou o Tião Carvalho, vocês já conhecem, já falei, que bom estar aqui. Aí é com vocês. Pergunta que eu puder estar somando aqui, será um prazer. Muito se fala em território como um espaço físico, mas para quem vive a cultura popular, território também é memória, pertencimento, ancestralidade e relações e formas de viver. E talvez ninguém explique isso melhor do que quem faz da cultura sua própria trajetória de vida. Então, eu queria começar perguntando para o mestre Tião, quando você ouve a expressão cultura-território, o que ela significa na prática para você? Tá. Na prática, cultura, eu acho que a cultura é muito ampla, né, para a gente pensar em território, né? E isso que eu quero, é disso aí que eu quero falar também, né? Dessa que é muito ampla, cultura, muito delicada ao mesmo tempo a palavra,
E é que a gente precisa mastigar em cima disso aí, né? Dessa cultura e tal. E quanto mais a gente tiver um olhar mais amplo para a cultura, de modo geral, mundial, né? A importância da cultura mundial para nós, seres humanos, da cultura, da arte, eu acho que isso aí é que, independente de território, entendeu? Aí o que nós vamos ver como é que nós lidamos com essa cultura no nosso território, como é que nós estamos fazendo, o que é cultura para nós e o que nós estamos fazendo, se nós estamos nos entendendo, entendeu? Que cultura é essa, né? A cultura, estamos falando de cultura tradicional, de cultura pop, moderna, o que nós estamos falando, né? E um pouco isso, uma resposta que vai meio que perguntando, né, para nós, uma atenção nessa coisa da cultura, que são coisas delicadas, e é importante conhecer outros universos, né, porque isso ajuda nos ajuda a chegar a nós, né, conhecimento, ampliar o nosso conhecimento, vai nos ajudar a nos entendermos quanto brasileiros, brasileiras. E isso, de alguma forma, fala sobre esse pertencimento também, né? Com certeza, Com super certeza, né? interligado. Porque a sua identificação, o meu eu, a minha cultura, o que eu toco, o que nasceu de mim, o que meus antepassados deixaram para mim, para eu poder dialogar com outras culturas, né? Isso é o meu ver. O que eu tenho para dialogar com outras culturas, para ampliar o meu conhecimento, para me fortalecer? Sim. Quando você sai do Maranhão, né, você leva muito esse saber para São Paulo também. Você leva consigo essas manifestações para esses outros lugares. Isso pertence a você, de alguma forma, isso gera troca com outras culturas. Mas o que você sente que nunca deixa o seu território, mesmo quando você está longe dele? Na realidade, o São Paulo, para mim, ele é um ponto, é uma espécie de porto seguro, entendeu? Porque quando eu saí do Maranhão, eu fui para o Rio de Janeiro. Janeiro fui para São Paulo, e me instalei em São Paulo. São Paulo é um ponto seguro, por quê? Porque eu dialogo com essa cultura com o Brasil e com o mundo. Então, de uma certa forma, não é para São Paulo? É para São Paulo, sim. São Paulo é um ponto seguro, onde essa cultura para, se desce, dialoga com outro lugar, mas é uma cultura que vai, assim, eu faço questão de insistir, porque eu quero fazer mais isso. Então, se eu trago isso para a palavra, isso me fortalece. Eu realmente estou levando para o mundo, né? E eu, que não sou mais eu, sou eu, né? Quer dizer, nunca foi. De repente, eu sou uma bandeira ali, que nesse momento as pessoas às vezes enxergam mais, né? O vento está batendo, essa bandeira balança mais. Mas é só isso. Mas sou uma dessas bandeiras, sim. Né? Estou uma dessas bandeiras. Então, eu estou em São Paulo, Porto Seguro. Dali eu vou dialogar, né? Por quê? Porque eu já vão surgindo grupos de Bumba Meu Boi pelo Brasil, grupo de Bumba Meu Boi fora do Brasil, dentro desses 40 anos que estou em São Paulo, né? 40 e poucos anos que estou em São Paulo, isso já fez também esse Porto Seguro que eu chamo, já fez outros olhares para essa cultura, para o Bumba Meu Boi, para a cultura, né? Para ver que isso aí trata-se de uma determinada pedagogia muito simples, que às vezes o mundo moderno não enxerga, não valoriza, e às vezes até faz questão de não enxergar. E agora eu queria fazer uma pergunta para a Mariana, para complementar a fala do mestre Tião também. O projeto Mestres e Biomas parte justamente dessa ideia da cultura intrinsecamente relacionada ao território e como essa correlação é inseparável. E aí eu queria saber como que essa percepção orientou toda essa busca por essa pesquisa e formulação do projeto em si. Legal, Juliana. Acho que o Tião já traz um pouco na fala dele, né? Como a gente pensa a cultura, né? Aqui no Centro de Cultura, que é muito mais amplo do que a gente pensar a cultura como entretenimento, muitas vezes na nossa sociedade, a gente entende cultura como modos de vida, como meio de vida das pessoas. E da nossa experiência como organização social, né? Então, o Centro de Cultura já tem quase 10 anos atuando no campo cultural, socioambiental no Brasil.
a gente já sabia empiricamente, trabalhando com comunidades do Vale do Ribeira, com as comunidades fandangueiras, as comunidades do Boi no Maranhão, de que a gente já sabia que a cultura ela é inseparável do seu território, né? Então a gente não consegue separar a cultura do território em que ela está inserida. Então, Mestres e Biomas, quando a gente começou a pensar a organização, eu costumo dizer que Mestres e Biomas é o nosso programa DNA, assim, né? Ele veio muito atrelado à fundação da organização do Centro de Cultura, e pensar o programa como algo que fortalece os mestres no território, mas sabendo que fortalecer os mestres no território, salvaguardar esses conhecimentos, também é uma forma da gente ter uma conservação desse território, né? Então, a gente pensou um programa, e a pesquisa que a gente tem feito nesse sentido, para fazer essa incidência no fortalecimento de mestres no Brasil, né? Então, a gente tem dentro do que a gente tem feito como programa, né? Uma lógica de pesquisa fundamental, que é o que o Centro de Cultura faz muito recorrentemente, né? Tudo que a gente faz, projetos, programas, a gente começa pela lógica de fazer uma pesquisa para entender que evidências existem, como é que a gente pode trabalhar isso, entregar isso para o campo, né? Então, garantir que também isso seja traduzido para o campo, para que não só o Centro de Cultura utilize, mas outras organizações, fazedores e fazedoras da cultura, mestres, também possam utilizar. A partir da pesquisa, a gente vai passar por uma lógica de mapeamento de mestres e mestras do Brasil, para que a gente possa ter uma visão de escala e onde estão esses mestres também, porque acho que reconhecer e conhecer esses mestres é uma forma também de salvaguardá-los, né? Então, a gente está nesse processo. E também dentro do programa tem uma lógica de intercâmbio e valorização. Então, o que nos orienta quando a gente vai pensar esse começo, né, do programa, que é a pesquisa efetivamente, é pensar que realmente não existe a cultura dissociada do seu território, né? Eu costumo falar bastante disso, que território não é pano de fundo, né? Não é um contexto em que as culturas estão inseridas. É condição da própria forma de fazer a cultura, da reprodução cultural. Então, a gente tem muitos exemplos concretos, e acho que o Mastião pode trazer isso também na sua fala, mas a gente tem muitos exemplos concretos de como a cultura, a expressão cultural de um território, ela não está dissociada, né? Então, no caso dos fandangueiros, eles utilizam uma madeira específica que tem na Mata Atlântica ali da região para fazer a rabeca. Se a gente não tem aquela madeira, essa expressão cultural ela deixa de existir, ou ela tem que mudar de lugar, né? Então, a gente tem que pensar muito nessa lógica de interligação e não nessa dicotomia que a gente tem muitas vezes na nossa sociedade, que é a dicotomia natureza e cultura separados, né? A gente tem que integrar isso na nossa reflexão e trazer isso para essa construção amalgamada, né? Assim, de uma organização de projetos e programas e políticas públicas que pense isso junto, né? Não separado como a gente tem. E aí eu acho que tem uma das referências que a gente usa muito nesse processo de pesquisa que a gente tem feito do Mestres e Biomas, que é a lógica do saber território, né? Então, acho que isso é importante trazer também como uma referência importante, que é algo que vem da política pública, né, do IFAM, mas pensar o saber território como técnicas e práticas e jeitos de lidar com a matéria, com a natureza, com o tempo, transmitidos entre gerações, né, dentro desses territórios, é uma forma da gente pensar que, para salvaguardar esse território, a gente tem que salvaguardar os saberes que estão neles também, né? Sim. É um projeto muito, muito incrível, né? De pensar como que a gente consegue dialogar essas duas coisas, né? A gente fala muito em regeneração ambiental e como que a gente vai superar essa crise climática, mas a gente não pensa nas pessoas que já estão ali fazendo isso acontecer naturalmente, né? Assim que a gente precisa intervir, precisa trazer algo, a gente tem um pouco essa mania de que a gente precisa desse estudo científico muito embasado para que a gente leve e a gente consiga construir isso junto, sendo que já é algo que já existe, né? Grande parte dos conhecimentos tradicionais brasileiros não estão nos livros, eles estão nas pessoas. São mestres e mestres que ensinam por meio da convivência, da música, da dança, da oralidade e da prática cotidiana. Então, começando esse bloco com mais uma pergunta para o Tião, a gente queria saber quem que você considera seus mestres. Assim, ó, mestre é algo bem delicado, mas a pergunta é boa. O primeiro mestre meu, assim, propriamente dito, é o cara chamado Anselmo Barnabé Rodrigues, conhecido como Mestre Sapo, capoeirista.
E se eu quiser, se eu quiser ser um pouco mais lúdico, assim, vamos pensar, eu diria que o primeiro mestre meu foi minha mãe, primeira mestra. Aí vem minha mãe, meu pai, aí, né, Marreca. Mas eu, assim, dentro desse contexto nosso aqui, esse aí foi meu primeiro mestre, foi meu mestre de capoeira, né, que hoje em dia a gente usa muito esse termo mestre, né, às vezes delicado também, né, o que é mestre, por quê, quando e tal. Então, fica infinito, né? Porém, esse foi o meu primeiro mestre, né, que foi meu mestre de capoeira, quando eu conheci que era capoeirista e era mestre, né, isso aí com meus 17 anos, na adolescência, eu conheci, comecei a estudar capoeira, que foi algo importante também na minha vida, né, a capoeira, algo que eu, nos meus estudos, né, hoje eu virei mestre, né, hoje eu sou mestre de capoeira também, depois de quase 50 anos de capoeira. E aí eu conheci vários mestres importantes de capoeira. Tem as minhas mestras, que são minhas mestras de capoeira, que é mestra Janja, né, mestra Paulinha, mestra Manuela, que são as mestras do meu grupo de capoeira Angola. Eu sou do grupo de capoeira Angola, onde as mestras são mulheres, né, isso me deixa bastante contente, né? Eu sou um dos primeiros, talvez um dos primeiros mestres, né, da capoeira Angola, aqui, formado por mulheres, né, no Brasil, e de repente no Brasil, no mundo. Isso me deixa bastante alegre, né, que me traz um outro sentido também, cidadão quanto capoeirista. E em São Paulo, né, São Paulo, fora daqui, tem um cara chamado Ilo Klugli, né, que é um teatrólogo, assim que já faleceu, já fez a passagem, teatrólogo, na realidade ele é argentino, mas viveu no Brasil durante muito tempo, é meio argentino-brasileiro, assim, um cara que gostava muito do Brasil, gostava muito da cultura brasileira, quando veio para o Brasil se apaixonou pela cultura brasileira, isso também fez com que ele tinha passe, e ele ficava também buscando dentro do Brasil algo que ele dizia assim, putz, estou aqui por esse caminho que eu quero, isso aqui é que eu quero para trabalhar comigo, né, esses brasileiros, como é que eu faço para me aproximar da cultura brasileira e tal. Então, foi o brasileiro. E numa dessas eu fui trabalhar com ele, né, com meus 24 anos. Então, o Ivo Krug é um dos meus mestres, assim, que me ensinou bastante aí na área de teatro, de atuação, até mesmo fazer música para teatro, né, trabalhar com ele para teatro. Aí conheci ali a Raquel Trindade, né, que é outra uma mestra também da cultura popular, né, e a Lorixá, né, artista plástica, cantora, dançarina, né, fundou um grupo chamado, era filha do Solano Trindade, né, também um grande poeta, escritor, e, e ela, uma pessoa que meio que espécie de mãe também para mim, né, quando eu chego em São Paulo, né, meio garoto, pessoa que me acolheu, né, então a Raquel, conhecia a Maria Dulce, pessoas que eu fui trabalhar também era dança, que eu tocava também, Raquel Trindade, Klaus Viano, um cara que eu trabalhei muito tempo também da dança, fiz aula de dança com ele e tal. Os mestres daqui, convivi com o mestre Felipe, com o mestre Leonardo, Humberto de Maracanã, né, que é um cara também grandíssimo compositor, de fala maranhense, mas no fundo é um cara, eu diria, brasileiro, né, mas porque na realidade ele existe grandes, principalmente compositores, grandes artistas de uma forma geral, no Brasil, em especial, que, não, como não estão na mídia, não são conhecidos. Né? Então, eu considero esses artistas também grandes artistas, só que não estão na mídia. E, de repente, até eu diria que eu podia estar ali entre eles, né? Ou talvez chegando lá, quem sabe. Mas eu tive vários mestres, eu conheci um cara também, um escritor no OSA, conheci o Roberto Freire, né? Convivi com o Roberto Freire também. Então, existe mestre que, às vezes, você não senta ali na frente dele, não fala assim, ó, faz assim, mas você se inspira, vê os versos e conversa muito, escuta muito. Então, quando eu era garoto ali, eu me considero garoto até meus 30 anos, que eu estava também, era um nordestino, chegando em São Paulo e tal, né? Chegando no sudeste do Brasil,
já viajando pelo interior, então era meio garoto, assim, meio matuto. Então, mas eu escutava muito, e a turma gostava muito de mim, então eu fui aprendendo com essas pessoas. Ali também espero que no tal, a Daraína, né, minha ex-mulher, que foi aluna da dona Maria Duchins, que também foi minha mestra também da Maria Ducha, a Daraína também, que é aluna dela, também da dança, Daraína é premiolado, e também várias pessoas mais novas. E eu vou aprendendo com todo mundo, né? Eu estudo com todo mundo, eu aprendo muito com as crianças, eu sou professor, trabalho com a educação infantil, aprendo muito com as crianças, gosto muito desse diálogo com as crianças, dialogar é um desafio para mim, dialogar com as crianças. Muitas vezes eu acho a gente adulto entrando muito em choque com as crianças e tal, e com outra linguagem, então eu vou observando, procuro ir dialogando tanto com a criança como com o adulto dentro deste universo, né? Então, eu aprendo meio com todo mundo, né? Agora tem essas pessoas que mexem de lugares diferentes, né? Principalmente da dança, até os músicos, né? Eu conheci Hermeto Pascoal, conheci Paulo Moura, convivi com esse, com Paulo Moura comigo, Ana Vasconcelos, né? Então, é uma turma, né? Assim, de fonte de inspiração do meu. Esses são meus mestres e tal. Tem os mestres por aqui também, que estão nos dias de hoje aí, que a gente encontra, abraça, que depois eu vou falando. Mas aprendo muito com a turma, principalmente esses mestres aí da capoeira Angola, né, que eu gosto de conviver, mestres e mestras, né, as mestras que estão chegando também, vem com uma dosagem bacana também, né, da capoeira, né, tem todo esse movimento aí da valorização desse reconhecimento, né, desse espaço feminino da capoeira Angola que a gente está. Então, é o espaço que elas vêm aparecendo, né, então vem trazendo também ensinamento para todo mundo e também para nós, né, homens que às vezes ficam distantes dessa coisa mais delicada do feminino, né? Então é um aprendizado aí grande, bacana de infinitamente. Muito legal conhecer também os nomes que você citou e as variedades de mestres e mestras que te acompanham. Muito legal aprender. A próxima pergunta seriam, a partir desses mestres, das suas experiências, quais foram os seus principais ensinamentos que você recebeu na juventude, né, quando você era garoto, que guiam o seu trabalho até hoje? Eu lembrei, quando você falou agora, eu lembrei de uma pessoa que eu não citei aqui, que foi super importante. Chama-se Teresita Paganini, professora pedagoga. Também já fez a passagem. Eu trabalhei na escola dela, na escola da teatro, durante 30 anos, ou um pouco mais, com educação de crianças de 0 a 7 anos. E aí essa pessoa também deixou algumas coisas muito simples que eu sempre foco e vou sempre falando. Uma coisa é a relação do respeito, né? Muito simples. Assim, ó, aqui, a única coisa, ou seja, não pode alguém desrespeitar, ninguém desrespeita ninguém. A relação do respeito. Eu acho que isso é fundamental para nós, para a humanidade, né, de uma forma geral. Algo muito simples que a gente tem que ir buscar, né? E outra coisa que ela falava assim para nós, né, principalmente com relação às crianças, cuidado com a relação com o vício, a desculpa tem um vício, tem o hábito de viziar. Muito cuidado com a parada da desculpa. Toda hora você, certo? Da sua formação. Assim, da criança, não sei o quê, vai lá, pede desculpa para ela, hoje, vai lá, dá um beijo, vai lá, dá um beijo nela, não sei o quê, mas você vai, chuta minha perna, puxa meu cabelo, aí eu vou lá e você vem aqui para descobrir, eu tenho que aceitar seu beijo ainda, se eu estou chateado, não sei o que, amanhã você faz de novo. Então, isso foi um finco que eu vim fazendo desde a escola, desde o simples, 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 e trazendo para a vida, né? Para a vida. E eu, ainda, minha filosofia é sempre procurar espaço vazio. Eu sempre procuro também fazer algo que não está sendo feito. Eu acho que a própria meio de sobrevivência também, né? Onde eu vou levar o Bumba Meu Boi, a cultura popular para São Paulo, é algo forró, é algo que não está sendo feito lá, nesse lugar. O que está precisando aqui? É isso que eu vou querer fazer.
que será que essa cidade está precisando? Família, o que vocês estão precisando? Você vai intermediar uma situação, alguém, né? Como eu termino de ser uma espécie de líder comunitário também, essa coisa. E isso é um pouco, né? Quando se fala de comunidade, eu vou fazendo também umas comunidades por onde eu vou passando, né? Pelo menos no estado do Brasil tem uns grupos, o grupo de tambor de crioulo Londrina, que é um grupo de tambor de crioulo que fala que é um dos maiores do Brasil que eu conheço, pelo menos no WhatsApp. Você vai lá no grupo de tambor de crioulo, lá em Londrina, não, em Florianópolis, Londrina também, Florianópolis, eu falo que é o grande, tem um grupo de 100 pessoas no WhatsApp. Né? Pode ser que essas pessoas não necessariamente, mas eu quero dizer que é um grupo grande. Então, eu termino também liderando esses grupos aqui no Maranhão, que eu estou aqui agora, em São Paulo, Londrina, Florianópolis, Salvador. Então, eu estou em grupos, né, de pessoas, ou de cultura tradicional, ou de capoeira, ou de educadores, né? Eu estou em grupos. Então, termina, de uma certa forma, você liderando e dando opiniões, falando. E o meu foco é sempre a simplicidade. Eu busco isso, que nós, seres humanos, estamos com muita dificuldade no mundo moderno. Ou seja, o mundo moderno, nós estamos com muita dificuldade de lidar com as coisas simples e também com as pessoas simples. Muito interessante essa última fala da simplicidade. Eu queria até saber se dentro do que você considera, você enxerga assim, de como é carregar esse título de mestre, se a simplicidade envolve isso, como é que você lida com essa questão? Aí é que está, porque muitas das vezes esse mestre, essa questão do mestre, ele pode ser um passapano, um cala-boca, sabe? E aí pode ser que a reparação esteja em outro lugar. Você entendeu? Falar assim, é mestre. Aí não sei o que, o mestre e tal. Muitas vezes você é doutor, não é todo lugar que a turma fica chamando doutor, roda e tal, né? Então, esse título, esse aqui é mestre, você começou a fazer cultura popular e tal, faz bacana, faz bem, ou capoeira, é mestre, é não sei o quê, né? Isso que é mestre, um pouco isso aí, a princípio, o mestre quem é mestre de alguém. Para isso você tem que ter discípulos. Você não tem discípulo, não tem mestre, quer dizer, é meio pode ser, né? Claro que pode ser, mas o bacana é isso, eu sou médico, aqui meu discípulo, levanta a mão, aí eu aqui, estou meu discípulo, eu aprendo com essa pessoa aqui, essa aqui é minha médica, eu me aprendo, eu me inspiro, né? Às vezes eu não estou lá no dia a dia, mas eu me inspiro, eu leio essa pessoa, eu escuto essa pessoa, eu vejo a fala dessa pessoa, assim que eu gostaria de ser quando eu crescer, um pouco dessa forma, essa inspiração também funciona. Mas essa questão do mestre ela é delicada. Obrigada por responder, por contribuir. E aí, passando para umas perguntas para a Mariana, a gente queria saber como é que foi durante a pesquisa e o que mais chamou a atenção sobre o papel dessas lideranças culturais para você. Legal. Acho que pegando um gancho do que o Tião traz, eu acho que a gente tem que pensar que quando a gente pensa a lógica de mestres, é que não, ele traz esse ponto, né, de que só chamar uma pessoa, né, reconhecer o saber tradicional dessa liderança cultural como mestre não é suficiente, né? A gente tem que pensar muita ligação de políticas e programas que possam garantir financiamento, sustentabilidade, né, passagem desses saberes de geração para geração no território. Então, quando a gente foi entender mais a fundo o trabalho dos mestres nos territórios em que a gente estava inserido como Sedicultura, a gente foi a campo, né? Então, a gente fez alguns trabalhos de campo, principalmente, né, na Ilha do Cardoso, como eu falei, no Vale do Ribeira, com os grupos de fandango. No Maranhão, a gente também esteve fazendo esse trabalho, né, para entender um pouco mais dessas lideranças e como isso se organiza como ecossistema cultural. No Cariri, a gente também esteve, e mais recentemente a gente foi para a Colômbia esse ano para entender um pouco também como isso se organiza na América Latina, né, pensando nas similaridades que a gente tem com também os países que estão aqui no nosso território. E eu acho que quando a gente olha para nossa imersão no território, é muito claro e muito visível que a ligação
entre os mestres e os seus territórios é inseparável, né? Então a gente tem uma lógica, eu falei isso, né, na primeira pergunta, mas a gente tem uma lógica de que os saberes tradicionais e os saberes desses mestres não existem sem o território em que estão inseridos, né? Que não existem sem esse espaço em que eles estão inseridos e o entorno desse contexto. Então, quando a gente pensa essas lideranças nos seus territórios, a gente consegue ver, e aí acho que o Cariri é um exemplo muito interessante sobre isso. O Cariri traz uma lógica de política pública construída com também a sociedade civil, né? Então tem uma lógica de construção de um arcabouço teórico, né? Um arcabouço de políticas públicas que garante que esses mestres estão salvaguardados nos seus territórios, né? No Cariri a gente tem já o mapeamento dos mestres e os museus orgânicos, que garante que você possa ir visitar, inclusive, o mestre na sua própria casa, né? Então, os museus já são uma transformação desse lugar do mestre, né? Num lugar de visita, de você conhecer o mestre na sua casa, no seu território, poder fazer isso no território em que ele vive mesmo, né? Se deslocando no território, não um museu que concentra esses saberes, mas você vai no território conhecendo isso. E aí a gente consegue ver essa transformação que é quando você consegue trazer essa lógica de geração de renda também para esses mestres, como eles conseguem também construir uma coesão social, né? Uma coesão que garante que o território esteja com geração de renda, as gerações jovens aprendendo com esses mestres e fazendo também a continuação desse processo no território. Então, acho que tem vários exemplos que a gente pode trazer aqui, por exemplo, no Cariri, o mestre Expedito Celeiro, né, que é uma grande referência mundialmente hoje em dia, né, teve até roupas dele que a Anitta usou em shows, enfim, ele tem um trabalho com couro muito reconhecido mundialmente. O mestre Expedito Celeiro concentra ali no seu contexto a forma de garantir que a gente tenha uma geração de renda da própria família, essa passagem de conhecimento entre ele e outros mestres também que já fazem um trabalho parecido ou inspirado no mestre Expedito Celeiro. E isso mostra que a gente consegue fazer um desenvolvimento territorial também a partir desse saber, né? Que acho que, e aí, voltando para a sua pergunta, acho que o que mais nos chama atenção quando a gente olha para essas lideranças culturais nos seus territórios é que quando você tem essas lideranças fortalecidas, tem todo um ecossistema de pessoas, artistas, fazedores da cultura e a própria lógica de geração de renda, né, de turismo comunitário que está em torno disso, que garante que esse território tenha uma maior estrutura de coesão social e consiga se desenvolver de forma mais, inclusive, sustentável, né? Com baixo impacto em questões climáticas, né? Não é uma indústria que chega e polui, que desmata, enfim, é uma lógica de um desenvolvimento territorial sustentável, que é muito interessante, assim. Então, acho que por isso que nós trabalhamos muito nessa lógica conectada, né? Então, por isso que o programa chama Mestres e Biomas, não é uma separação desses dois contextos, mas que isso está interligado. E a gente tem buscado, né, com o programa, ampliar esse reconhecimento e o fortalecimento dos mestres, para que a gente tenha mais territórios no Brasil com essa lógica de financiamento, de estrutura, de sustentabilidade para esses mestres, e investir, fortalecer os mestres é investir nessa preservação da memória, nos territórios, da diversidade cultural e da própria biodiversidade brasileira que a gente tem. Muito obrigada por responder a pergunta. Foi bem interessante a sua visão desse ecossistema, uma coisa que, enfim, é bem importante a gente pensar, né? Pensar a cultura ampliada das políticas públicas, mas integrada também a esses territórios e a quem faz, né, eles serem construídos e preservados. Então, avançando um pouco nesse sentido, a gente queria saber também como você enxerga a relação entre o reconhecimento dos mestres atualmente e a preservação do patrimônio cultural nacional. Essa pergunta é ótima, porque eu acho que quando a gente olha para, por exemplo, a política de patrimônio material, né? A gente tem uma política muito desenvolvida de patrimônio material no Brasil, né? Tombamento, reconhecimento. Então, a gente consegue ver isso muito claramente no nosso contexto, né? Todo mundo aqui na sua cidade, no seu bairro, muitas vezes conhece um lugar que é tombado, que é histórico, que é um patrimônio material. Quando a gente olha para uma lógica de patrimônio material, né, que é o patrimônio que os mestres salvaguardam nos seus saberes, a gente tem menos estrutura de salvaguarda, né? Então, pensando uma lógica de, como eu trouxe, né, de financiamento, de estruturação, como é que esses mestres vivem nos seus territórios e garantem essa lógica de passagem de saberes, a gente acaba tendo menos política pública já estruturada, né? Então, recebe menos recurso, tem menos estrutura de financiamento, tem menos política pública de salvaguarda. Então, a gente pensar isso como
um descompasso também entre a patrimônio cultural material e imaterial é importante, porque a gente precisa incidir nisso. Mas, para além disso, eu acho que ainda existe uma coisa que a gente precisa trabalhar como sociedade, que é a percepção do tesouro vivo, né? Inclusive, é o nome da política pública que o IFAM tem, mas que é o tesouro vivo, que são esses mestres da nossa cultura, né? Acho que uma das potências que a gente é reconhecido mundialmente como potência no Brasil é a nossa diversidade cultural, né? Então, a diversidade cultural brasileira é o que nos garante ser as pessoas conhecerem o que a gente faz, né? Nosso jeitinho brasileiro, né? Tem toda essa lógica da nossa identidade que está composta, mas está composta por essa grande diversidade que vai formando esses territórios, vai trazendo, né, uma lógica de passagem desses saberes de geração por geração. E a gente ainda não tem uma visão tão clara sobre isso. Acho que é importante a gente trazer, né? E por isso é muito importante o mestre Tião estar aqui também falando sobre a sua experiência como mestre, porque a gente tem uma lógica de que muitas vezes para outros grupos da nossa sociedade isso ainda não é visto como um grande tesouro, como uma importante da gente preservar, da gente salvaguardar, enfim, da gente pensar isso como uma lógica de construção, de desenvolvimento. Então, eu acho que esse reconhecimento é importante, né, da sociedade, que a gente garanta esse reconhecimento, que essa salvaguarda seja garantida a partir de financiamento de política pública, mas, para além disso, eu acho que a gente precisa pensar um pouco mais, né, nesse reconhecimento como algo, com uma política de Estado, assim, então trazendo para uma lógica de política pública, não é a política de um governo ou de outro, ou de um Estado ou de outro, né, que a gente tem no Brasil já algumas políticas interessantes, mas é uma política de Estado que pensa, né, na importância que esses mais têm para a nossa cultura popular e garantir que isso seja algo contínuo, né, que não seja só por edital, né, que a gente tem uma lógica também que é importante discutir quando a gente está pensando no financiamento no Brasil da cultura, que é muito, né, digitalizada, assim, com poucas estruturas de financiamento contínuo. Então, acho que pensar um pouco sobre isso é importante para que a gente possa ter o reconhecimento desses mestres e garantir essa preservação do patrimônio cultural nacional, né? Que eu acho que também isso acaba ficando separado. E acho que só para voltar no que eu falei um pouco também dos museus orgânicos, os mestres são patrimônios vivos da nossa cultura, né? O exemplo dos museus orgânicos do Cariri é muito interessante porque você traz para uma lógica de museu, que é o que a gente conhece como patrimônio material, né, como a gente conhece como tombamento, uma lógica de preservar esses saberes dentro da casa desses mestres, né? Então, acho que é um exemplo muito interessante e acho que passar por esse reconhecimento, né, de ter política pública, valorização econômica, formações e visibilidade para esses mestres, é uma forma de garantir que eles sejam reconhecidos em seus territórios e que também a gente reconheça os seus saberes. Tá, o que eu queria, eu falei ainda agora, que é essa questão do mestre, né? Que eu fico com medo de assim, ser a gente usa muito popular esse negócio de ser o cala-boca, não sei se vocês entendem. Às vezes, quando o sindicalista está reivindicando muito, eu estou dizendo assim, dá isso aqui para ele, inventa um clube ali para a família e tal, domingo, para a turma se estressar e não cobrar tanto e tal. Então, são vários pontos de vista, a gente usa às vezes esse termo de cala-boca. Muitas das vezes eu penso a questão do mestre, é que às vezes é delicado assim, ao mesmo tempo, né? Por quê? Eu não sei nem se eu tenho razão, mas é importante ser pensado, dependendo de ter razão, ser isso ou não. Porque nós estamos falando aí dos mestres, né? Então tem o mestre da cultura popular. Muitas vezes isso é meio instituído. Por exemplo, eu sou filho, que é comum, pode ser que eu seja mestre, o meu filho mestre, e meu neto, meus netos, toda a minha geração vem a ser mestre da cultura popular, e eu vejo muito assim, grandes artistas que de cabelo branco que às vezes ninguém chama de mestre. O que será que esses artistas são chamados de mestre? E esses artistas são geralmente dentro de toda a cadeira do Estado, do município, da União, são que recebem dentro dos projetos que recebem muito mais dinheiro, valores. E não são mestres. Por que será que esses caras não são mestres? Por que, se nós já pensamos nisso, por que nós fazemos, não, mestre, tal, não, sou fulano de tal. Então, e dentro desses projetos, se vai receber, então, diz assim, eu sou mestre, eu me acomodo, ser mestre, eu estou garantido, eu não vou reivindicar
coisa, porque já está instituído que os mestres recebem tanto. E aí pode ser muito mais difícil do mestre vir receber mais e de vir receber esse valor que é dele, que às vezes está repassado para outros artistas, que não são mestres, são artistas, viram grandes artistas também, né? Estou na mídia, aí eu estou na mídia, eu sou grande artista. Você não está na mídia, você não é grande artista, você é mestre. E esse dinheiro que é para ser distribuído com todo mundo? No todo, pensando assim, existe um dinheiro no país inteiro que é para a cultura. Eu fiz essa reflexão depois que eu saí do Brasil. Eu fui para festival de cultura tradicional na França, eu fui para festival de cultura, de música na Guiné, né? Eu fui fazendo essa reflexão, mas a grana é para a cultura, o que nós estamos fazendo que sempre, quanto tempo esse dinheiro, o todo, vai ser sempre repassado para cá? O que nós temos que fazer para chegar, tentar um equilíbrio? E até quanto tempo essa consciência vai chegar para nós? Quanto tempo vai demorar? Quanto tempo a gente vai chegar no mínimo de equilíbrio? Porque o dinheiro é para a cultura, está ali. O da saúde para quem? É para a saúde. Da administração para a administração, né? Cada secretaria, cada ministério tem ali um capital que você distribui. Por que essa pessoa da cultura tradicional, que geralmente somos nós, herança dos negros, dos quilombolas, dos indígenas e tal, que vem sempre há décadas, séculos recebendo, e sabe mais quanto tempo isso vai ser dessa forma. Então, eu sinto que tem algo aí que a gente precisa receber para quê? Não sei como. Matematicamente, é isso. Agora nós estamos falando da ciência, esquece tudo, vamos falar da ciência da matemática. Como é que nós vamos fazer para distribuir essa capital de renda? Só falar, vamos fazer, existe reparação. Não, não sou contra a reparação. Cota, não, porque cota não, cota sim, todos nós estamos conscientes, claro que a gente quer cota. Quem não quer cota na universidade? Todos nós queremos cota na universidade, mas às vezes cota ali também, sabe, pode ser que tudo bem, eu sou a favor de cota, sim. É legal, sim. Eu jamais iria contra. Mas e isso na universidade, e as cotas por aqui? E em outros lugares as cotas? Não só na universidade. Precisa de cota. Cota, inclusive, para votar. Eu vou votar, e aí eu tenho consciência que tem cota, e aí eu não nem quero saber se tem negros ou não, candidato ou não. Estão falando que o candidato é esse que eu vou votar. Eles estão falando, não, também estou exagerando, né? Então, acho que esse pensar é algo para a gente pensar. Acho que não é uma resposta para agora, né? Para nós, né? Para nós termos agora, mas nós, quem vai nos escutar, tem que escutar essa pergunta e procurar essa resposta dentro e trazer depois essa resposta, né? Para nós, para os ministérios, para os órgãos, para algo que fala de cultura. Como é isso aí? O que nós vamos fazer? Ou deixa quieto? Pensar também como que isso é dado para a gente como uma solução que diz ser reparatória, mas como que a gente enxerga nessa reparação? Se a gente sente de fato que algo está sendo reparado e como que isso se dá a longo prazo, né? São medidas muito pontuais, muito específicas, mas, por exemplo, essa questão que você trouxe das cotas nas universidades, qual é o quanto a gente consegue, de fato, manter essas pessoas lá dentro, né? Então, o quanto essa estrutura se expande a longo prazo para que seja, de fato, aplicado e visto como uma ação efetiva, né? Enfim. Eu acredito até que pode ser uma coisa de cada vez, sabe? Com Primeiro, certeza. garante as cotas, garante. Uhum. E depois a gente vê, não é o suficiente. Vamos procurar isso aqui, vamos repensar. Não fica sentado achando que resolveu só para os universitários, né? Já que a gente conseguiu isso, vamos conseguir mais coisas, vamos distribuir esse pensamento. Quando a gente fala em mudanças climáticas, normalmente a gente pensa em ciência e tecnologia, mas ainda no modelo ocidentalizado e eurocentrado. Os territórios, a seu modo, também produzem, ou melhor, protegem esses saberes que carregam ciência e tecnologia com base no exercício desses saberes deixados, acumulados, transmitidos, além dos conhecimentos sobre a convivência com a natureza que é perpetuada há séculos.
Então, o que a gente entende como cultura também é a gente capaz de propor soluções para essa crise que a gente enfrenta atualmente. E aí eu queria perguntar para o Tião como o entrelaçamento entre a natureza e as manifestações culturais maranhenses, como o Bumba Meu Boi, fortalecem essa identidade cultural e a valorização do território. O Bumba Meu Boi é super bacana, né? Porque a gente observa que valorização do território é primeiro para nós, né? Para nós, porque a gente se sentir, nós nos valorizar, nós estamos falando do ser, nós, seres humanos, nós somos a natureza, né? Nós estamos ali junto da natureza, vivemos a natureza, convivemos com a natureza. Então, isso aí está muito próximo. Então, ele nos valoriza, né? Porque nós temos isso também seria uma espécie de moeda de troca, tanto para eu sair daqui e levar algo, como para eu receber alguém que vem me ver, né? Quando alguém sair, isso é muito também bacana, né? Até mesmo para nós entendermos que quando você vai né, de São Paulo, de, sei lá, Sudeste do Brasil, de uma forma geral, de outro lugar, Nordeste, que você vem para o Maranhão, você vem para ver, conhecer, eu quero conhecer a cultura local, a princípio, né? É, é muito comum você ir e as pessoas quererem vender o que já tem, né? Chegar aqui você dizer, bom, tudo bem, não é que tal você não vai comer pizza no Maranhão, mas a pizza bacana é de São Paulo, bacana aqui é a peixada, entendeu? Então, muitas das vezes você vai no lugar que você chega, eu vou ser mais direto. Se você chega numa cidadezinha muito pequena, muito rica, aí você chega num lugar, você quer fazer o lanche, você vai só ter hambúrguer. Aí você diz, puta, eu gostaria tanto de comer um peixe frito, uma hora dessa, comer não sei o que, fala assim, mas não tem. Ah, eu queria tomar uma fruta local aqui, fala, não, só tem refrigerante, entendeu? Isso acontece com tudo, com a cultura de uma forma geral. A gente começa a oferecer o que é de fora, quer dizer, a grama do vizinho é mais bacana do que a nossa. Né? Então, dizer assim, valorizar o Bumba Meu Boi é isso, estou valorizando, valorizando a minha cultura e tal, que, de repente, uma certa forma, algo no meio desse caminho aí, que às vezes, essa dificuldade de mostrar essa cultura, né? Para mostrar, às vezes você tem que ir aqui, às vezes você não consegue levar, vem aqui, às vezes você vem aqui, não tem o Bumba Meu Boi, e às vezes o Bumba Meu Boi ele é meio camuflado. O meu Bumba Meu Boi ele tem que ser parecido com você para você poder gostar, entendeu? Tem que fazer o quê? Não, eu vou dialogar com você, tá aqui, esse aqui é o nosso, esse aqui é o meu, entendeu? Claro que nós vamos dialogar, claro que isso é adaptação. Eu vou levar o Bumba Meu Boi para São Paulo, eu não vou fazer uma festa de São João no dia de semana. No dia de semana os paulistanos estão trabalhando. Então eu vou lidar aí com o contexto, é, até, eu diria, por enquanto, eu diria com o contexto social, que eu tenho que me adaptar e continuar levando essa cultura, né? Eu quero fazer tambor de crioula, for num lugar. Eu sou maranhense, tal. Eu inventei que eu vou fazer um tambor de crioula nos Estados Unidos. Está surgindo um grupo de Bumba Meu Boi nos Estados Unidos, um pessoal amigo nosso. E aí eu não tenho os tambores, essa madeira, eu vou usar um cano de PVC e fazer esse som. E vou fazer o meu som, vou dialogar, entendeu? Então, a música, ela é isso, né? A música, a gente fala que a música nasce do vento, ela nasce do som das madeiras, né? Do vento batendo das árvores, batendo no bambu, que sai um som. Ali o ser humano vai começando, o ser humano sempre, fala a minha, sempre fez música, música sempre existiu, o ser humano sempre fez música com o que estava do seu lado, fazendo som, tal. Aí vem os instrumentos, até os instrumentos mais sofisticados hoje em dia, que até o próprio robô ali substitui o homem, né? A voz, os instrumentos e tal, né? Toca por nós, né? Então, a música é tudo isso, desde a época que você vinha bater palmas ali para fazer música, e até os instrumentos mais sofisticados. Não sei se a palavra seria consciência, mas, né?
ali uma determinada maturidade para lidar com isso, com uma determinada delicadeza, né? E tal, para poder ser justo, ser leal à música, à cultura, ao... E isso é uma busca também, né? Ninguém está pronto, né? Estou pronto, pronto, pronto. Uma busca, e parece que a busca é eterna. O mundo vai se transformando, né? A cultura vai se transformando com o tempo. Acho que ela por si se transforma, né? Agora, quando a força da grana vem para mexer na escultura, aí é delicado. Sim. Acho que complementa um pouco com o que você trouxe já, mas na sua percepção, quais são os principais impactos dessas mudanças que acabam degradando e trazendo um certo apagamento, né, do território? Como que isso impacta na continuidade dessas manifestações? E acho que, de certa forma, também a resistência de perpetuar essas manifestações fazem com que essa memória seja constantemente acesa, né? Tem uma experiência aqui, em vários lugares do Brasil, mas aqui no Maranhão é muito comum. No... Hoje eu vou o exemplo da minha terra, lá em Cururupu, né? A minha região é em Cururupu. Duas coisas muito fortes que acontecem assim, no dia a dia. Uma é essa coisa do som. O carro do som tem para hoje no tempo, durante muito tempo veio a questão das radiolas, né? Radiola de reggae, é comum aqui no Maranhão, né? Radiola que tocam muito alto, né? É, o som, aquelas caixas de som dentro do carro de som e tal. Então, o que, que acontece? Esses sons não são basicamente os sons nossos, que nós tocamos aqui organicamente, nós produzimos, né? Nós músicos, as nossas crianças tocam e se divertem, se sente bacana, aprende a tocar, aprende a ser músicos, né? Aprende a lidar com música, né? Então, esse som vem pronto, a gente hoje vai para as telas, né? E tal, esse som vem pronto, você só vai escutar as rodas de samba, choro, de tambor, não sei o que, elas terminam sendo espremidas, esmagadas até mesmo por esses sons, né? Muito alto, muito comum. Às vezes você tem vou dar um exemplo, você faz uma festa, comum você fazer uma festa de São Benedito. Por exemplo, São Benedito, Santa Luzia, Nossa Senhora Aparecida e tal, ou festa de terreiro, né? Claro, terreiro religioso, a planta toda Ogum, Jereba Bugi, você está fazendo sua festa de terreiro, tocando seus tambores. E aí vem um som muito alto de carro, não sei o que tal, que vem com ali. Como tem festa na tua casa, você termina trazendo um público. Como esse público vem, alguém vai botar um som do outro lado, às vezes vai abrir uma casa noturna em frente da tua casa ou na esquina do lado, que vai abrir, porque tem público ali na rua, e esse público vai terminar consumindo lá, vai fazer entrando lá, e termina mais gente está lá, porque lá está aberto, e mais gente. Claro que quando você está no terreiro, coisa, a questão ali é religiosa. A princípio, você não precisa de quantidade de pessoas, você precisa de pessoas, mas não de quantidade, de excesso. Para quem vai vender, precisa de excesso. Então, você vai botar excesso, então você terminar cobrindo esse som dos tambores, da família, da comunidade que está reunida, enfraquecendo essa comunidade. Isso pode te entristecer e, por vários motivos, você parar de fazer. De entristecer, fazer você brigar, que você está fazendo justamente para você não brigar, né? Porque você está fazendo aquilo ali são rituais, para pessoas se encontrarem, para se abraçar, para conversar e tal, para isso, não para briga. Aí você vai ter que conversar com alguém que às vezes não quer saber de conversa, ele está ali para fazer. Eu já escutei gente falar que eu vim aqui para ganhar dinheiro na minha festa, né? Que eu vou vender, vim aqui porque eu quero ganhar dinheiro. Falou, desculpa, mas aqui, se fosse aqui um lugar para ganhar dinheiro, eu já estaria rico. Eu sou muito burro para ficar 30, 40 anos fazendo uma coisa aqui, sem ganhar dinheiro. Se eu botei um negócio para ganhar dinheiro, eu estou insistindo. Eu já estaria rico, eu sou rude demais, né? Não estou sabendo lidar bem com a minha inteligência. Então, né, essas coisas é comum de afastar. E esse enfraquecer me deixa enfraquecido, deixa triste, me deixa raivoso, me tirar do sério, né? É comum, né? Tirar do sério que eu vou terminar brigando, a família vai brigar com outros. Não é nada disso que você quer, muito pelo contrário. Essa
essas tradições são herança que o nosso antepassado deixaram para nós, justamente porque no dia de hoje nós estamos em paz, mais em paz do que nós estamos hoje. Porque se não fosse essa tradição nossa, como é que nós estaríamos esse Brasil nosso? Né? Se não fosse o samba, os capoeira, o nosso futebol, né? O nosso tambor de crioula, o bumba meu boi, né? O jongo. Como é que essas pessoas teriam? O povo brasileiro, hoje em dia, as classes sociais começam a dialogar mais a partir dessas comunicações. E de forma de dialogar mais, claro, quando eu falo de dialogar mais, eu falo de forma mais sensata, de igual para igual, não nós sempre como subordinados serviçais, né? A gente vai ganhar um outro espaço de dialogar, mas essa é a tendência, né? Acredito eu, e pelo que eu tenho observado, né, lentamente, é esse diálogo ali. Ou seja, mais pessoas querendo vir ver Mami Boi desmistificando, aí eu também posso dançar, porque eu falava que isso é só coisa de, isso é coisa de preto, aí isso é coisa de não sei o quê, aí isso é coisa de gente sem cultura. Ou seja, essa cultura é a cultura de gente sem cultura, né? Então, eu acho que essas manifestações ela vem para trazer um Brasil mais equilibrado, mais dialogado e tal. E se elas vão fazendo, a gente começa a se afastar de novo. Né? Um ficar com raiva do outro, né? Um povo tá, o povo do Sul com o povo do Nordeste, o preto com o branco, né? Essas coisas, essas diferenças, né? Se afastando dos espaços cultural aqui é para, né? Só para bacana, que não, eu não vou ali porque eu não posso, eu faço tudo que me incomoda e tal. Então, eu acho que essa cultura ela foi só heranças nossas, não só para nós negros, para nós brasileiros, brasileiras, brasileiros. Ela é herança para nós. Não foi por acaso deixar da gente que não tem tanta, nós não temos tanta percepção, né, disso aí. E vamos levando de cada jeito, né? Todo mundo do seu jeito. Não, porque não sei o quê. Não, porque BBB, não, eu não quero escutar. Porque BBB não tem, não se tem mais tempo de escutar, não tem mais tempo nem de falar no telefone, quanto mais de conversar. O mundo moderno traz para isso aí. Muito bom ouvir você falar. Gostei muito do que você trouxe. Sendo uma herança de fato, e o quanto isso nos fortalece e faz com que a gente quebre um pouco essa casca, né, também, que acho que vem muito também desse ego que a gente constrói socialmente, culturalmente, e como que a gente consegue unir isso tudo de uma forma mais leve e pacífica. E achei muito, muito importante o que você trouxe, de verdade. Queria agora trazer uma pergunta para a Mariana, para complementar também um pouco esse pensamento que o Tião trouxe, que existe um entendimento crescente, né? A gente está conseguindo perceber cada vez mais, acho que a gente pode até trazer como referência a COP do ano passado, enfim, todos os conflitos que existiram por uma certa separação de quem de fato deveria estar ali dialogando e poderia contribuir com todo aquele discurso, mas também por ser sediado num espaço estratégico de dar visibilidade a outras narrativas que acabam não indo para essa comunicação massificada, né? Então, a gente começa a perceber que tem um maior diálogo entre essa compreensão, essa conscientização de que proteger a cultura também é proteger os territórios. E eu queria que você falasse um pouquinho de como que você percebe essas agendas se dialogando, de certa forma também o projeto do Mestres e Biomas estar sendo implementado agora, né, depois desse momento e depois desse movimento. Queria que você falasse um pouco sobre isso para a gente, por favor. Ótimo, Juliana. O Centro de Cultura tem alguns programas, né? Então, a gente está falando bastante aqui do Mestres e Biomas, porque é a interlocução aqui que a gente tem com o Mestre Tião, que a gente tem desenvolvido também. Mas a gente tem um outro programa que a gente chama de Cultura e Clima. E esses programas, eles são pensados estrategicamente para a gente atingir a nossa missão como organização, que é valorizar a diversidade cultural dos biomas brasileiros. Então, quando o Centro de Cultura nasce em 2017, ele já nasce muito nessa conexão, como a gente falou aqui, né, dos mestres dos biomas, da cultura do território e da cultura do clima. E quando a gente vai começar a fazer pesquisa em 2022, a gente entende ali
né, numa mudança estratégica da organização, de começar a trazer essas evidências para o campo, a gente descobriu esse grande buraco de evidências, né, de pesquisas já feitas, que não fossem pesquisas feitas fora do Brasil, em inglês, em outras línguas que não são tão acessíveis para a nossa população e também que não falam da nossa questão regional, do nosso contexto. A gente descobriu esse buraco de evidências que conectavam cultura e a agenda climática, a crise climática, como é que a gente poderia pensar isso, como a gente falou aqui, sabendo que quando a gente tem a cultura salvaguardada no seu território, a gente tem também a conservação desse bioma, a conservação desse território. Então, a gente começou a fazer pesquisa, e tem um programa grande já de pesquisa em relação a isso, que é o Cultura e Clima, e aí a gente fez pesquisa em diferentes formatos, né? Acho que é importante trazer isso para vocês, eu também falei isso aqui, né, no começo da nossa conversa, dizendo que o Mestre Biomas começa também por uma pesquisa, assim, né, nosso processo metodológico sempre começa com essa lógica de trazer evidências, a gente pensar essa pesquisa como algo que embasa o nosso trabalho, também pode embasar o trabalho de outras organizações e fazedores e fazedoras da cultura e mestres no campo. Então, a gente veio fazendo esse processo de pesquisa há algum tempo já, então a gente começa em 2023, já estamos fazendo pesquisa há 3 anos na agenda, e acho que o que a gente pode trazer sim, existe já um crescimento dessa percepção de que proteger a cultura é também proteger os territórios, mas também a gente tem que trabalhar e fortalecer a importância da cultura quando a gente está falando das mudanças climáticas. Por quê? Porque os saberes tradicionais, por exemplo, né, quando a gente olha para os saberes tradicionais que tem nos territórios, eles já são saberes tradicionais que muitas vezes olham para a resiliência desse território, né, pensando na mudança climática. Então, a gente já tem aqui no Brasil territórios que estão acostumados a viverem com a cheia do rio e depois a mudança da estação traz outro cenário. Então, essa arquitetura da resiliência já é algo que está nos saberes tradicionais e que a gente pode pensar como soluções que vêm do território a partir da cultura, né? Então, a gente tem olhado para a cultura não só como vítima, né, da mudança climática, porque assim a gente vai viver questões em relação à mudança climática, que é muito importante da gente pensar como é que a gente preserva patrimônio material e imaterial, mas a gente também precisa pensar a cultura como mobilizador e como lugar de soluções para a mudança climática, né? Então, pensar essa conexão é muito importante. E aí, trabalhar isso numa lógica da gente garantir que as pessoas entendam que a cultura, eu vou falar isso muito aqui, porque acho que essa é o grande mote do que a gente tem feito, né, como organização, que a cultura e o território são indissociáveis, né, esses saberes, as celebrações, os ofícios, eles só existem porque existe esse território e essa forma de viver nesse lugar, e a degradação ambiental e a crise climática ameaça esses saberes, esses ofícios, a gente garante que a gente consiga trazer mais recursos, que a gente pense uma lógica de memória, de preservação, de sustentabilidade, e que a gente possa influenciar também como que a gente está vendo a questão da mudança climática. Então, acho que essa conexão dessas duas agendas nos permite trazer essa lógica da cultura como potência também de transformação para a agenda climática, assim. Então, eu sinto, sim, que vem crescendo uma percepção dessa conexão, mas a gente tem um trabalho longo ainda para fazer, né? Então, a gente veio fazendo pesquisa, comentei um pouco aqui, tem vários formatos de pesquisa que a gente tem feito, né? A gente fez uma síntese de evidência e lançou na COP29 para influenciar também como o mundo estava vendo isso a partir do nosso contexto brasileiro, né? A gente lança essa pesquisa em inglês, espanhol e português, está tudo disponível no site de forma gratuita. E no ano passado, a gente, na COP30, como você trouxe, né? E que a gente sabe que a COP30, por ter sido feita na Amazônia, em Belém, numa grande capital da Amazônia, né, teve essa potência da cultura o tempo todo muito viva e muito visível para quem esteve na COP30, né? A gente lançou uma pesquisa de percepção da população brasileira, olhando para a agenda de cultura e clima, né? Como a população já vem aprendendo ou se desenvolvendo, ou tendo diferentes formas de hábito a partir de aprendizados com a cultura, com expressões culturais, com bens culturais, instituições culturais. Então, a gente veio fazendo isso nesses últimos anos, e a gente traz isso como uma forma de realmente as pessoas aprenderem, né, a importância da cultura nessa agenda, poderem ter dados e evidências para falar sobre isso, e a gente crescer
essa discussão para mais pessoas, inclusive para o próprio espaço e os fóruns de discussão da agenda climática, né, que muitas vezes não tem ainda a cultura como um pilar de trabalho, né? Então a gente vê muitas vezes a cultura de fora dos textos teóricos ou dos textos de negociação da agenda climática. Então a gente precisa garantir essa continuação do crescimento, né, da percepção de que proteger a cultura também é proteger os territórios. Muito obrigada pela resposta às pesquisas de vocês. A gente tem acompanhado também a pesquisa Pensamento, Cultura e Clima, né, que foi divulgado o relato recentemente, é muito interessante também, traz percepções muito importantes para a gente pensar essa relação. Além da pesquisa da produção de conhecimento, também é importante reconhecer as pessoas que fazem a cultura acontecer todos os dias. Então, é com esse propósito que acontece a segunda edição do Prêmio Espalha. Ele é realizado pela Sede Cultura, em parceria com a Outra Onda Conteúdo, e o prêmio reconhece iniciativas culturais que fortalecem territórios, modos de vida, saberes e formas coletivas de enfrentar os desafios climáticos no Brasil. Serão 5 iniciativas premiadas, com apoio financeiro de 10 mil cada, contemplando mestres e mestras, periferias urbanas, povos indígenas, comunidades quilombolas e uma iniciativa escolhida por votação popular. As inscrições estão abertas até o dia 10 de julho, então corre lá e se inscreve. O link para o site com todas as informações vai estar na descrição desse episódio. Então, uma pergunta para a Mariana é justamente como que surgiu a ideia do Prêmio Espalha. Legal. Eu acho que quando a gente estava fazendo pesquisa, tanto quando a gente faz a síntese de evidências e quando a gente faz a pesquisa primária no ano passado, a gente entendeu que existiam evidências sólidas que já mostravam a conexão e a importância da cultura na agenda climática, mas a gente ainda precisava ampliar o nosso entendimento e conhecer mais as iniciativas dos territórios que pudessem inspirar e também fortalecer essa conexão de cultura e clima a partir desses saberes que já estão nos territórios. Então, a gente ficou muito provocado. Bom, onde estão essas iniciativas que já fazem isso, que a gente sabe que já existem, porque a conexão entre cultura e clima no território ela já é muito antiga, ela é muitas vezes ancestral, né? Ela não é algo que é novo, mas quando a gente pensa essa conexão, como é que a gente fortalece essa visibilidade, mostra para o mundo que existe uma série de iniciativas e soluções, como eu disse, que já estão no território, que podem ser ampliadas, escaladas, e garante que isso também tenha uma linha de financiamento maior, né, que chegue mais recursos para essas iniciativas que já estão trabalhando no território a partir dessa conexão. Então, a gente ficou muito provocada, né, como é que a gente fazia isso. Então, no primeiro relatório que a gente fez, né, que é o Cultura e Clima 1, que a gente lançou em 2024, a gente fez um mapeamento ativo, né, então a gente mapeou algumas iniciativas que já trabalhavam com cultura e clima, e a gente fez ali uma coletânea inicial, que deu origem ao começo do Espalha, né, então a gente faz uma primeira coletânea ativa, mas a gente queria muito ampliar esse mapeamento, porque o que a gente consegue fazer quando a gente está pesquisando na internet é uma coisa, quando a gente amplia esse mapeamento é outra, né, então o que a gente fez? A gente trouxe uma lógica de premiação para o Espalha, né, então a gente abriu um prêmio no ano passado, que foi a primeira edição, na lógica de realmente mapear essas iniciativas, e por isso a gente tem um recurso que é dado para algumas iniciativas por categoria. Tem um júri independente que faz a avaliação dessas iniciativas, mas quando você abre uma premiação, você tem as inscrições das iniciativas que vão trazendo os seus fazeres para concorrer. Então, a gente, ano passado, teve 136 iniciativas cadastradas, e aí a gente tem, né, uma série de iniciativas de diferentes contextos, né? Acervo, financiamento, expressões culturais, bibliotecas comunitárias, festivais. A própria lógica da capoeira é muito importante, né? Quando a gente pensa em cultura e clima, que o mestre Tião trouxe aqui como a sua grande escola. A gente fez esse financiamento dessas iniciativas premiadas no ano passado, e a gente resolveu continuar esse mapeamento, porque isso mostra que existe já muitas iniciativas sendo feitas, que elas precisam de recurso, e que quando você traz uma lógica de ampliar isso, você garante que essas iniciativas tenham mais sustentabilidade, possam ser ampliadas e, inclusive, possam inspirar novos movimentos no Brasil, né? Possam inspirar outras iniciativas que muitas vezes não estão trabalhando na agenda de cultura e clima a também fazerem isso, ou de se reconhecerem também como iniciativas de cultura e clima. A gente tem um caso muito interessante de uma organização que nos procurou no ano passado, depois da primeira edição do Espalha, e eles falam,
que legal que o Espalha foi feito, a gente se inscreveu, a gente não ganhou o prêmio, a gente acabou não sendo premiado pelo júri, mas foi muito interessante se inscrever no Espalha, porque a gente entendeu que o que a gente faz há muitos anos é cultura e clima. Então é muito interessante olhar para isso, como isso inspira e também cria movimento no campo, né? Então a gente fez uma lógica nesse sentido. Então, esse ano a gente está com as inscrições abertas novamente, né? A gente vai até o meio de julho com inscrições para premiação, e acho que é bem interessante olhar para também como a gente modula isso a partir também do campo, né? Então, ano passado a gente teve a premiação de iniciativas de comunidades quilombolas, de povos indígenas, a votação popular, e a gente olhou para biomas, né? A gente fez Mata Atlântica e Amazônia. Esse ano, a partir também das conversas que a gente teve com premiados, com quem se inscreveu, a gente mudou algumas categorias, então a gente ainda tem comunidades quilombolas, a gente tem povos indígenas, a gente tem votação popular, mas a gente traz as categorias de mestres e mestras, e a gente tem a categoria de periferias urbanas, para a gente poder ampliar esse mapeamento, entender o que já está acontecendo também na lógica dos mestres e mestras e das periferias urbanas, para que a gente possa, mais uma vez, pressionar, fazer incidência para melhores políticas públicas, para que os recursos cheguem nessas iniciativas que já estão fazendo isso nos territórios. Então, é muito interessante a gente olhar para essa coletânea. Ela está disponível online, ela também é categorizada, qualquer um pode buscar, fazer a sua pesquisa também, como todas as pesquisas que a gente lança, né? Tá sempre disponível online, de forma gratuita, para que qualquer pessoa possa olhar e se inspirar. Mas acho que para nós é muito interessante poder criar essa grande visibilidade, né, desses projetos e iniciativas que já olham e pensam a cultura como plataforma de enfrentamento aos desafios climáticos. E aí eu convido iniciativas que queiram se inscrever. A gente tem até o dia 10 de julho para fazer isso na nossa plataforma, é só acessar pelo site. Legal, Mariana, muito obrigada por mostrar essa iniciativa. A gente está muito ansioso para saber como vai ser nesse ano, né, com as iniciativas se inscrevendo. E agora, avançando para as perguntas do Tião, a gente queria saber, ao longo da sua trajetória, quanto reconhecimento ele fez diferença para que um mestre conseguisse continuar transmitindo os saberes, e o que você espera também que as futuras gerações vão levar adiante, né, a partir disso. Eu acho que os reconhecimentos eles foram bacanas. Eu já fiz show em grandes festivais fora do Brasil, já fui apresentar festival na Holanda, na França, Moçambique, na Grécia, Gales, Portugal, por aí para fora. Uma luta para você participar de festival no Brasil. Na minha terra, em Cururupu, eu nunca toquei. Então, esse reconhecimento, ele é meio, pô, você ganhou um prêmio, mas esse prêmio, aqui em São Luís, eu fiz um show no lugar, sempre que eu gosto de fazer, que é aqui no Santo Antônio, muito porque o cachê aqui, para nós, é muito pequeno, para nós. Para quem vem de fora, é bem grande, eu diria assim, vou usar esse termo, né? É bem grande. Então, esse reconhecimento já tive eu com meus 70 anos, né? 70, mais de 50 de carreira. Quer dizer, quando é que eu vou receber um valor justo? Muitas das vezes eu estou falando, não, você faz porque você mostra o seu trabalho, e a ver por eu ser uma pessoa, que você é uma pessoa simples, gosto de conviver com pessoas simples, e estar no lugar assim, muitas vezes eu não sou chamado por outro lugar, por eu estar nesse lugar. Porque diz assim, mas ele recebeu tanto, naquele lugar ele recebeu tanto. Aqui a gente não, por que ele quer receber tanto aqui? Não sabendo que eu trabalhei naquele lugar por menos, que aquelas pessoas não têm dinheiro para me pagar. E eu sou aquele artista que vou. A pessoa que você não tem, eu vou, vamos um jeito, eu vou. Esse ano não dá, mas eu vou aí, ano que vem nós vamos lá, eu vou aí tocar para vocês, cantar para vocês, eu vou aí. Não, mas ele tocou lá, pouco, então não dá para ele pagar. Não, não, não paga. E às vezes até não fecha o meu contrato porque eu estou pedindo caro. E esse cara é muito relativo. Por que eu tenho que cobrar mais barato do que quem está na mídia? Por que eu tenho que cobrar? Quer dizer, eu cobro, claro que eu cobro, mas eu estou cantando por que eu tenho que cobrar mais barato. Não, eu vou cobrar pelo trabalho. Né? Estou no Brasil, eu trabalho pelo meu trabalho. Então, a gente precisa trabalhar isso com coisas, as pessoas, com os órgãos que controlam esse dinheiro da cultura nossa no Brasil. Estou falando do Maranhão, do Brasil. Como é que nós lidamos com essa cultura? Como é que nós vamos achar uma forma de, durante o ano,
como é que nós vamos trabalhar para esse dinheiro não ir só para apenas os grandes festivais, que às vezes até tem outros patrocinadores, e que está cheio de artistas já ricos. E aí sempre recebe o dinheiro da União que era para ser distribuído, e não está sendo distribuído de uma forma justa. Nós vamos fazer para o mestre. Eu acho ótimo, a gente agradece quanto mestre, mas vamos chamar pelo menos metade, 30%, 40%, tinha que ser o mestre e mestre aí nessa roda para pensar, para que fale nós da nossa dor. Né? E eu fui um cara mestre, que eu saí, se eu tivesse vindo de Cururupu para cá, eu não estaria fazendo dessa forma. Eu andei pelo mundo, vendo, pesquisando, estudando. Aí, quando me perguntaram, eu vim aqui falar dessa forma. Então, lá em São Paulo, no meu Porto Seguro, mas eu eu ando pelo mundo, né, pelo Brasil, falando em tantos lugares mais sofisticados, não tanto, mas por lugares mais simples, né? Pessoas, estou convivendo com essas pessoas. Então, é difícil estar num festival assim, grande ou médio no Brasil, eu quanto cantor, né? Cantor fala assim, é mestre, mestre fala, oh, não, nem precisa ser mestre. Usa igual você fala para os outros cantores, compositores da minha idade que nos festivais, é igual que eles. Se eu tiver o recurso, o mesmo recurso que eles tiverem para fazer o meu trabalho, eu vou fazer, de repente, tão bem quanto eles. Se não fizer tão bem, eu posso chegar próximo, ou às vezes até melhor que alguns. Mas eu preciso ter recurso. Se eu não tiver recurso, não alimentar meus músicos, minha banda, eu, a minha família, não trabalhar, é claro que vai ficar mais difícil eu apresentar um bom trabalho no festival. Eu vivo todo o tempo assim. Que coisa já nasce recebendo tanto, e a gente fica a vida inteira recebendo tanto. O garoto com seus 15 anos, não sei o quê, por meia dúzia de colar de ouro do pescoço, recebe um tanto de coisa, você ter estudado música, você estudar não sei o quê, deu algum tipo de sorte, eu não sei o que é. Né? Não estou atacando ninguém, estou falando de uma forma geral. Muito pelo contrário, maior respeito pelos artistas, principalmente pelos novos que estão vindo com a cultura deles. Deixa só para fazer uma fala que acho que é importante do que o Tião traz, assim, que ele falou em diferentes contextos, né, Tião, sobre essa lógica da importância da gente pensar, inclusive, como essas políticas públicas pensadas para mestres são pensadas a partir deles, né? Então, inclusive na governança, né? Como é que a gente cria espaços em que os mestres estão inseridos para pensar qual é a melhor política pública para o desenvolvimento deles, como é que a gente pensa esse recurso que não é um recurso que é só dos saberes tradicionais, mas a importância da cultura como um todo, né? Então, a gente pensar os mestres como um fortalecimento, e acho que a gente tem batido muito nisso, nessa tecla aqui no Centro de Cultura, né? Os mestres como fortalecimento da cultura brasileira, não só de saberes tradicionais, não só no nicho específico da cultura, é muito importante, né? Então, acho que eu vi o Tião trazendo as inquietações de ser um mestre, mas que de ter uma dificuldade, inclusive, de valorização, né? Então, ele fala aqui, né? A gente tem várias vezes em que ele foi para fora em festivais do mundo inteiro, mas dentro do Brasil tem uma dificuldade de uma valorização né, da sua arte, do seu saber dentro dos festivais brasileiros, inclusive no seu próprio território, o que é triste, na verdade, né? A gente pensar isso como uma valorização que é interligada e que garante que um mestre como o Tião, que tem anos e anos de trajetória, né, tenha reconhecimento, tenha valorização do seu saber e tenha recursos chegando, né, para que ele possa garantir isso, é muito importante. Então, eu acho que o nosso trabalho aqui, como Ser de Cultura, como organização, tem muito uma lógica de fortalecer e dar visibilidade, pensar esse reconhecimento, para que o Tião não passe a tocar na Grécia, na Inglaterra, né, em todos os países que ele foi, mas em que aqui no Brasil a gente tenha diferentes festivais, estados e municípios conhecendo o trabalho de mestres como o Tião, né? Então, que a gente possa sair dessa lógica de que esse saber só é valorizado fora do Brasil, né? Não é valorizado aqui internamente. E para isso a gente precisa dessa governança, né? Dessa lógica de que esses mestres precisam estar dentro da tomada de decisão das políticas públicas que os envolvem e que eles tenham uma sustentabilidade financeira, de reconhecimento, e para que eles possam fazer o seu trabalho, passar esse saber para outras pessoas nos seus territórios e nos seus contextos, e que garante que também tem uma lógica de continuação desse saber, né? Então, a gente pensar isso como algo interligado, não fragmentado, né?
Sim, eu concordo com as suas pontuações. De fato, a gente precisa pensar essas questões interligadas, né? Como você pontuou, esse reconhecimento ele não pode ser uma questão realmente só verbal, só falada, de oferecer um título. É preciso criar realmente essa estrutura que comporte esses artistas e a cultura como um todo. Se você pudesse deixar uma mensagem sobre a importância das nossas culturas populares, qual seria essa mensagem? Eu acho que a arte, eu vou falar da arte, assim, podia ser a importância da arte para nós, criança, da música para criança, eu acho que isso aí é a nossa formação, né? Acho que nós, seres humanos, é importante pensar aí nesses primeiros anos, né? O que você, eu quanto professor, né? Falando aqui, importância aí para o cidadão, então, da importância da arte para nós, né? A arte, eu falo que é da arte do brincar, brincar para criança, brincar para nós adultos, brincar, né? Quando eu falo isso, eu estou falando um pouco, eu quero fugir o máximo desse contexto de violência, de guerra, de briga, de armas, né? Quando eu falo isso aí, a importância da música, do lúdico, do boi brincando, né? Alimentar essa cultura em nós. Cultura se mover. E quando fala assim, da gente, eu fico com medo de ficar muito resumido a nós ou o continente. Não, a gente quer falar para o mundo. Isso aí que nós estamos falando, né? Cultura, importância. E nós estamos falando da cultura nossa. A partir da nossa cultura, a gente dialoga com as outras, né? Eu já falava o pensador, sem cultura nós não, foi eu que inventei isso, nós não somos um povo sem cultura, não é um povo. Então nós vamos pegar isso aí, né? Ficar, dançar, samba, funk, rock and roll e tal, dançar, música erudita, clássica, né? Mas vamos dialogar com a gente, né? A gente já fez trabalho de uma boa, estamos com orquestra em São Paulo, orquestra de Ibirapuera, jazz sinfônica, né? Eu toquei, cantei com jazz sinfônica, cantando coral da USP, né? Tudo outras culturas, né? De cultura, uma cultura que levando eu a minha cultura. E aí dialogando. Aí ele fala, pô, Tião, pô, que maravilha, pensei em escrever algo aqui para você cantar. 50 anos, maestro André Juarez. 50 anos que gravou meu CD, né? 50 anos do Coral USP, compor uma composição de Bumba Meu Boi para você cantar com coral. Pô, que bacana, tu me veio para cá, estudei, fui lá cantar coral, super bacana. E, em Moçambique, com coral de orquestra sinfônica de Moçambique, também para mim participar da orquestra sinfônica de Moçambique. Então, vou dialogando com várias culturas e tradicional, quando a gente fala de orquestra sinfônica e tal, algo de 50 anos, é tradicional. Por que é tradicional? O tempo que vai dizer que é tradicional, que quando vira tradição. É o tempo. Nós estamos falando de um determinado tempo. Se não tem esse tempo, não é tradicional, não virou tradição ainda. Falamos de algo muito simples. Então, o diálogo vai por aí. Também cultura tradicional. É outra cultura, mas é tradicional. Se a Mari quiser também complementar com a visão dela. Eu acho que vou pegar o gancho do que o Tião trouxe na fala dele, né? De que sem cultura, um povo sem cultura não é um povo. Achei muito bonita essa fala. E lembrar essa fala também que a gente tem, que é talvez um mantra do nosso campo, né? Que é uma fala do nosso querido Gilberto Gil, ex-ministro também da Cultura, que a cultura não é algo extraordinário, né? A cultura é algo ordinário, a cultura é feijão com arroz, a cultura é importante porque ela é estruturante, ela não é só festa, mas ela tem um papel muito importante de organização mesmo do nosso existir, do nosso modo de vida, né? Então, eu acho que pensar essa lógica de fortalecimento das culturas populares como algo estruturante, não algo acessório, não algo extraordinário, mas algo ordinário, na parte do nosso dia a dia, né? Que é muito importante quando a gente se pensa como povo, como humano, né? Então, eu também trago muito isso quando a gente pensa, por exemplo, as nossas experiências na pandemia, o que sobrevive quando a gente está vivendo um contexto como a pandemia, né? É o fazer cultural, é o que era a forma que a gente conseguia pensar o nosso respiro, né? Quando a gente está vivendo um momento como de crise como aquele. Então, eu acho que reconhecer a cultura como
as culturas populares como produção de conhecimento, né, como algo muito importante. Fortalecer políticas públicas que, né, olhem para isso de forma permanente, não isolada, e ampliar esses espaços de escuta e decisão para os próprios detentores, para os próprios mestres desses conhecimentos, a gente fortalecer o nosso fazer como humanidade, né? Então, para nós é muito importante pensar isso dessa forma, mais uma vez, interligada, e a gente pensar isso como algo que não mais uma vez, né, que não é apêndice, que não é algo que é só do entretenimento, que não é algo que é distante de nós, mas que faz parte da estrutura do que nos faz humano, do que nos faz sociedade, do que nos faz brasileiros, brasileiras, que nos faz existir, né, neste mundo. Então, acho que as culturas populares fortalecidas garantem que a gente tenha um desenvolvimento territorial, que a gente tenha geração de renda, que a gente tenha jovens e jovens com formação para continuarem nos seus territórios e terem recursos para fazer isso, né, numa lógica de continuação também desse saber. Então, culturas populares fortalecidas é uma forma da gente ter um Brasil mais justo, igualitário e sustentável. Como falava o Fellini, a busca por realizar uma obra-prima. Esse momento que eu estou para realizar, que eu quero buscar, que é sempre querendo estar melhor, fazer melhor para mim, para as pessoas, para a minha comunidade, para a minha família, para o meu país, para a minha casa, para o meu planeta. Eu quero fazer melhor. Isso é bacana. Tião sempre poeta, né, Tião? Parece as músicas dele, Até a Lua. Muito Muito obrigado. Muito obrigado. Fazer poema não é privilégio só dos poetas, né? Pescar não é só dos pescadores, né? E por aí por fora, poeta, poetisa, né? Cantar não é privilégio só das cantoras, né? Por aí vai. E muita gente confunde essa música Até a Lua, né? Que na verdade ela não é minha, é da minha irmã, mas é da família, né? De qualquer forma. Dona Maria Carvalho, que é uma grande compositora também, e eu gravei antes dela, né? E antes dela gravar, eu já estava gravando meu primeiro CD, e aí ela, quando tinha composição, disse, vou gravar. Ela falou, não, mas essa música, imagina. Então, depois a música do CD que mais toca, que a galera mais pede é essa música, que é a música dela. Também que virou o carro-chefe do CD. Então, na verdade, a música da Ana Maria Carvalho, minha irmã e tal. Hoje a gente conversou sobre a importância da memória para a gente voltar a se conectar com o pertencimento, com a cultura, conseguir imaginar futuros. A gente falou de pessoas que mantêm vivos esses conhecimentos fundamentais para a gente compreender quem a gente é e também para a gente conseguir imaginar caminhos mais sustentáveis para todos. Eu queria muito agradecer a presença da Mariana e do mestre Tião Carvalho, e reforçar o convite que a Manu e a Mari já reforçaram bastante aqui, para conhecer o projeto Mestres e Biomas e participar da segunda edição do Prêmio Espalha. As inscrições estão abertas até o dia 10 de julho. Queria agradecer imensamente a presença, a troca e o tempo de vocês aqui. E se vocês quiserem deixar uma mensagem para se despedir, fiquem à vontade. Minha mensagem é de agradecimento, né? Agradecer em meu nome, né? Em nome da cultura, em nome do Bumba Meu Boi. Quando eu estou falando da minha família, da minha comunidade também, das minhas comunidades, né? E minha família, que a minha família é muito grande, né? Minha família não é necessariamente só biológica, né? Ela vai estendida, né? Graças a Deus. Então, eu queria agradecer a todos vocês, saudar aí todos os orixás e quiçes vudus, né, todos os santos, e saudar a nossa cultura e agradecer a vocês, em especial, que Oxalá abençoe as nossas ideias, que seguiremos aí cada vez melhor, mais unidos. Muito bom, eu queria agradecer também a oportunidade de falar aqui do nosso trabalho no Centro de Cultura, dos nossos programas, né, o Mestre Biomas, o Cultura e Clima, pedir para todo mundo conhecer também o nosso trabalho, se quiser aprofundar, né, nosso site, centrocultura.com.br, no Instagram, né, o Centro de Cultura Brasil, e reforçar aqui o convite para as inscrições para o prêmio, né, são iniciativas premiadas com R$10 mil, né, são prêmios, não são editais, então não tem
não tem que ter uma contrapartida de execução, mesmo é uma forma de dar visibilidade e garantir um recurso mesmo, e aí para que as iniciativas conheçam o nosso prêmio, né, o site é www.espalha.culturaeclima.com.br e se inscreva até dia 10 de julho, para que a gente possa conhecer essas iniciativas que estão também fazendo o trabalho tão importante de cultura e clima nos territórios. Agradeço especialmente o convite de estar aqui e agradecer ao Mestre Tião, que é sempre uma aula ouvi-lo, assim, né? Muita sabedoria, aprendi muito nessa conversa. Obrigado, Sede Cultura. Obrigado a todo mundo de Sede Cultura. Continue, viu? Vida longa. Obrigada, mestre. Vamos juntos. Obrigada, meninas. Juliana, Manuela, obrigada. Obrigada, gente. Todos esses links a gente vai deixar na descrição quando a gente liberar o episódio. Não deixem de conferir e acompanhar esses convidados incríveis que estiveram presentes aqui hoje.